Oi, esse é o Conexão. Os cursos de graduação da formação de professores incluem a pedagogia e as licenciaturas, como artes, biologia, ciências humanas, geografia, física, química. Nos últimos 8 anos, mais de 4 milhões de pessoas decidiram ingressar na área da docência e quase 2 milhões optaram pelo ensino à distância, segundo o Censo da Educação Superior de 2018. No mundo que muda cada vez mais rápido, como deve ser a formação de quem vai ser professor e professora? Sobre isso, a gente conversa agora com a Valceia Barreto Alves, que é doutora em Educação e coordenadora do curso de Pedagogia da UF, e com a Caterine Fagundes, que também é doutora em Educação e pró-reitora de graduação da Faculdade Veiga de Almeida. Gente, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Este assunto é super relevante, a gente está comemorando aí o Dia do Professor com 15 dias intensos aí de muito conteúdo produzido para os nossos professores, né, pensado. Então hoje a gente está falando aí para quem vai ser professora, para quem vai ser professor. Eu queria começar, Caterine, te perguntando um pouco sobre perfil, né? A gente começou o programa falando, segundo esses dados do censo, de que a gente tem um alto número de pessoas que estão estudando à distância, né? Sim. Isso tem a ver com o perfil dessa pessoa que está buscando ser professora ou professora? Tem a ver com o perfil. Geralmente o aluno que busca um curso à distância, ele já está no mundo do trabalho. Ele já está inserido no mundo do trabalho e vai fazer uma segunda formação ou uma primeira formação ainda, que seja a primeira formação, mas já está inserido no mundo do trabalho. Então é um aluno, algumas vezes, de um perfil diferente do aluno do curso presencial. Uhum. E aí quando você fala perfil diferente, talvez esse aluno tenha menos tempo? Talvez esse aluno tenha menos tempo, é possível que esse aluno tenha um outro tipo de habilidade também, né? Tem habilidade, seja mais conectado com o virtual, se sinta mais à vontade em estudar dessa maneira. Então, é perfil, uma questão de perfil e de necessidade. E aí, como é que faz para garantir? Porque eu acho que a gente fala muito, muitas pessoas fazem críticas ao estudo à distância, ao ensino à distância, mas eu tenho muito uma percepção de que a gente tem que acompanhar, porque é uma coisa mais ou menos recente, né? Assim, você acredita que fazendo um bom acompanhamento, tendo um bom, justamente, é acompanhamento na minha cabeça que vem, essa pessoa consegue se graduar com uma boa qualidade, assim como aquela pessoa que fez um curso presencial? Consegue se graduar com uma boa qualidade, sim. São cursos diferentes, lógico. O professor é a primeira referência que nós temos, né, de profissão. Então, passamos muitos anos na escola e temos o sujeito, o professor, como essa referência. E o que se questiona hoje é que com o ensino à distância, onde está essa referência? E esse professor, né? Mas a universidade, ela oferece, a instituição de educação superior, quando oferece um curso de educação à distância, ela dá um suporte presencial. Então, o aluno ele é convidado aos eventos da universidade, a outros eventos. Ele tem que apresentar também um número X de horas de atividades complementares, que muitas vezes são feitas na própria instituição. Então, sim, é diferente, mas pode se formar com uma qualidade. É contemporâneo isso, né? A gente vai parar para pensar, é muito do nosso tempo, né? Você conseguir encontrar na internet, além do contato que você faz com as redes sociais. O que você acha, Valceia, assim? O que você percebe desse momento que a gente está passando por essa mudança, por esse aumento registrado do ano passado para esse ano, né? 2017 para 2018? A gente vê com um certo cuidado, né, a questão da formação docente através da educação à distância. Até por conta desse entendimento que a gente tem de que o processo docente, de formação e atuação docente, ele é muito relacional. E não que a educação à distância ela impeça o relacional por meios virtuais, mas ela tira um pouco da essência da troca, por exemplo, que a gente vivencia numa sala de aula presencial. Né, numa aula presencial. Então, a gente entende que no nosso país, a educação à distância, ela está num processo, né, de aperfeiçoamento e de ampliação, mas ela ainda tem muito a galgar para conseguir alcançar uma formação mais efetiva no sentido de qualidade da relação humana, né, de pensar nessas questões pequenas, minuciosas da sala de aula, que a gente vive na interação, na troca das experiências em loco, né? Assim é que a gente vê, mas entende que é um espaço
para algumas pessoas que necessitam de uma formação e não têm a possibilidade de fazê-la presencialmente, embora nós entendamos que o curso presencial ele dá muito mais bagagem relacional para o processo de interação educativa. A sensação que eu tenho é que a gente está acompanhando uma mudança, né? Uma mudança importante. Agora, falando do curso de pedagogia de uma forma mais geral, não exclusivamente o curso à distância, quais carências você observa hoje no curso de pedagogia de uma forma geral no Brasil? O curso de pedagogia, e eu vou também estender para as licenciaturas, para as outras licenciaturas, o que eu posso te falar de carência é muito o que vem da fala dos próprios estudantes. Através de pesquisas que a gente já realizou na UF, a gente percebe que os estudantes falam de uma carência da relação entre teoria e prática. Essa é uma questão que tem, porque eles estudam bastante os fundamentos, que são importantíssimos para problematizar a realidade, mas eles se queixam de que, ao final do curso, eles entenderam uma escola que é ideal, mas não é a real. E que muitas vezes o estágio ele permite essa inserção no campo da escola, mas ele, se ele não houver uma interação da universidade com a escola efetiva, de um projeto pedagógico, dessa interação, o estágio passa a ser um pouco no sentido de mais observar e ficar num sentido mais estático mesmo. Mais passivo, mais talvez? passivo do que numa interação pedagógica que vá para uma formação profissional, né, mais Você percebe efetiva. isso também, Caterine? Quais seriam assim as saídas para poder diminuir essa distância, né, dessa teoria para a prática? Existem algumas saídas, algumas políticas que estão por isso, né? Por exemplo, o PIBID, o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, e o Residência Pedagógica, enfim, outros programas que diminuem essa distância, digamos, entre a formação, a teoria e a prática. O programa de iniciação à docência, os alunos dos primeiros períodos de curso, eles vão diretamente à escola, vão para a escola, vão atuar na escola como pesquisa, orientados por um professor da instituição e sob supervisão de um professor da escola. O residência pedagógica da mesma forma, só que são os alunos dos últimos anos dos cursos de licenciatura que podem atuar, inclusive, com regência de classe, da mesma forma, com supervisão do professor da escola e com orientação, orientados pelo professor Isso da instituição. Isso é além daquele estágio que a gente conhece, então? É além daquele estágio. São programas, né, programas governamentais, que o aluno e os professores, eles têm uma bolsa para atuarem mais próximos à escola, para estarem na escola. Então, a instituição faz uma seleção de alunos, faz um projeto, né? Se esse projeto for contemplado, então os alunos envolvidos estão mais próximos da escola. E aí, você acredita que essas são algumas saídas que as universidades têm que ir encontrando para tentar fazer essa aproximação, para ajudar nessa formação? Na verdade, são saídas e são programas de governo que são necessários, né? Importantes, muito importantes, inclusive lutarmos pela manutenção desses programas que estão bastante ameaçados, né? Podem ser caminhos, né? Exatamente. Que adicionava você? Eu gostaria, sim, porque a universidade ela também pode fazer projetos de extensão universitária. Exato. E esses projetos de extensão também são um campo muito amplo de aproximação com a escola. Então, a gente tem percebido que essa formação, né, mais efetiva, né, de prática mesmo, de saber de formação profissional, ele vem quando há um projeto da universidade junto com a escola, uma parceria, né, em que isso possa ser efetivado no coletivo entre o professor da universidade, esse estudante que está, né, em formação docente e o professor da escola. A gente vai trazer mais uma pessoa para essa conversa, que é a Ana Coelho Vieira Selva. Ela é secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, lá da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. Vamos tentar saber também como é que eles estão fazendo para diminuir essa diferença, né, esse abismo que muitos alunos veem entre o chão da escola e a realidade lá da faculdade. Oi, Ana, você me ouve bem?
Estou escutando, tudo bom. Eu dei uma lidinha nas conversas que você teve com os nossos produtores e eu vi que vocês fazem algumas parcerias aí no estado, né? Como é que vocês conseguem diminuir esse abismo que muitos alunos dos cursos de licenciatura e da graduação de pedagogia encontram, né? Saem da escola sem saber muito bem como que a escola funciona. Veja, um dos aspectos que eu acho que é importante, né, tomando o fio da conversa que vocês estavam tendo, é o diálogo sobre os projetos que vêm, seja do PIBID, seja da residência pedagógica, para que, de fato, eles sejam algo que faça sentido dentro da escola e que a universidade vai poder, né, com toda certeza, colaborar, né, favorecer a discussão, favorecer a atualização dos professores. Então, aproveitando, vamos dizer assim, os programas federais, eu acho que o importante é que haja um diálogo sobre o que é que vai ser proposto e não ser uma decisão unicamente da universidade sobre o que é que vai ser feito. E aqui no estado a gente tem conseguido uma parceria muito boa com as universidades que oferecem PIBID e residência. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é em relação à questão da formação continuada. Então, de fato, as redes hoje, elas precisam estar com programas contínuos de formação para poder atender as demandas que surgem, né? Então, a gente agora, por exemplo, tem a questão da BNCC. Então, tem todo o currículo novo do Estado e os professores que estão lá formados, a gente vai precisar estar com o programa de formação continuada. Isso foi uma coisa que vocês, que acabou acontecendo com vocês aí na secretaria, né, Ana? Vocês estão num processo de rever, né, os currículos que já estavam montados, né? Exatamente, a gente já fez, né, já construiu o currículo de Pernambuco, inclusive, né, as universidades foram chamadas também para participar. A gente tem um diálogo muito positivo com as universidades e com todas as instituições formadoras, para que esse currículo ele faça sentido para os pernambucanos. Bacana. Um ponto que Valcéia levantou foi a questão da formação para a diversidade, né? Que alguns aspectos relacionados às questões étnico-raciais não estão sendo contemplados, é isso? O que na pesquisa que nós realizamos na UF, os estudantes responderam à pesquisa, 215 estudantes, então, de várias licenciaturas, o que eles falaram é que muitas vezes as questões de diversidade para a sala de aula não são abordadas na licenciatura, em especial quando essa fragmentação entre a formação para o bacharelado e para a licenciatura. Então, hoje a gente tem como disciplinas de núcleo comum a psicologia da educação, organização da educação no Brasil, didática e os estágios, né, as pesquisas e práticas de ensino, que é como a gente chama, e práticas educativas. Então, os alunos eles dizem que isso é muito pouco para entender o quanto a diversidade ela está presente nessa relação da sala de aula e que as disciplinas pedagógicas é que dão maior suporte para que ele se entenda enquanto docente nesse processo de formação. Enquanto que as disciplinas da formação de base, da formação do seu próprio curso, mais disciplinares, mais de sua área específica, elas deixam a desejar no sentido de contribuir para entender as diferenças e a diversidade na sala de aula, como trabalhar com essas dinâmicas, com essas questões que surgem, né, dos próprios alunos no dia a dia prática mesmo, docente. Né? Ana, você usou uma frase que eu achei super legal, que é o que vai fazer sentido para o pernambucano. Essa preocupação com essa diversidade, né, com a cultura local, é algo que vocês conseguem contemplar nos currículos de vocês? Com certeza. Inclusive, aqui a gente tem desde 2007 uma gerência que é específica de educação inclusiva, direitos humanos e cidadania. Então, hoje a gente tem, por exemplo, núcleos de gênero nas escolas, né? Tem N discussões sobre todas essas questões voltadas para a diversidade, porque a gente entende que, veja, numa escola você vive todas essas relações no dia a dia. Então, você tem que, de fato, aprender a lidar com isso, com respeito à diversidade e, de fato, a valorização disso,
sempre, né? Em todos os componentes, em todos os projetos, no dia a dia da escola. Tem que estar natural, algo né? Que precisa ser, vamos dizer assim, vivido, né, de fato, por todos na escola. E, Caterine, a gente está falando sobre as questões de diversidade, uma coisa que não pode ficar de fora é a questão relacionada à tecnologia, né? Como utilizar a tecnologia. O que você acha? Os cursos atuais, eles preparam esses próximos professores a saber utilizar as tecnologias digitais de uma forma que faça sentido, né? Que os alunos consigam aprender mesmo? Sim, preparam. Cada vez mais, na medida que a gente hoje tem uma possibilidade de inserir no currículo 20% de disciplinas online. Né? Então, essas disciplinas online, eu entendo que elas ajudam o aluno a ter contato com a tecnologia, porque ali ele entra tem uma série de softwares, de programas, de laboratórios que ele tem que aprender a utilizar, né? E trazer isso para a sua prática. E com intencionalidade, né? Que é algo que a gente já está falando aqui no Conexão há algumas edições, que não é só pegar ali uma impressora 3D, né? Mas tem que ter uma intencionalidade no uso daquela tecnologia, né? Exatamente. Então, os alunos, muitas vezes, eles reclamam das disciplinas online. Eu, em sala de aula, coloco... É muito importante que vocês tenham esse contato, porque não tem como fugir, estar fora da tecnologia, porque vocês estarão em sala de aula com alunos da educação básica, cuja tecnologia é natural. Né? O uso de tecnologia é natural. Até um dado que a gente está sempre falando do TIC Educação, que mostra que 97% dos alunos têm um telefone celular. Então, assim, não tem como não utilizar, não saber usar isso, né? Exatamente. O outro ponto que eu queria abordar com a Ana, aí em Pernambuco você começou a falar sobre a questão da formação continuada, da importância disso, né? Como é que vocês fazem aí, até logisticamente? Todo mundo passa por formação continuada? Todos os educadores e educadoras da rede? Veja, a gente oferece formação continuada realmente para todos. Então, a gente vai ter formação continuada nos componentes, a gente tem formação continuada voltada também para questões dos direitos humanos, da educação em direitos humanos. A gente vai ter agora formação continuada bem voltada para a questão do currículo de Pernambuco, as questões, o que mudou, porque o grande desafio das redes é porque a gente está com um profissional, veja, que ele já veio de uma formação inicial, mas as coisas mudam, o tempo muda. Então, por exemplo, tecnologia, a gente tem o desafio da inclusão digital dos professores também, né? Quando a gente pensa agora no currículo, é fundamental para a gente já estar trabalhando com os professores sobre o currículo. E o currículo tem todos esses temas que estão sendo colocados aí. Relações de gênero, ele vai trazer essa questão da educação em direitos humanos, tudo isso daí. Então, para a gente é muito importante que a gente trabalhe isso no dia a dia, porque é super necessário, e que a formação das universidades também esteja dialogando com o currículo e com essa atualidade. Ana, eu quero muito agradecer sua participação. Obrigada, viu? Volte sempre aqui ao Conexão para contar as novidades aí do Pernambuco, viu? Tá joia, muito obrigada também. Obrigada a você. E aí, quando a Ana fala essas questões, eu fico pensando muito na flexibilidade que é necessária quando a gente pensa em educação. O que vocês acham, então, que talvez as nossas universidades e o Ministério da Educação tem que estar um pouco mais flexível e fazer umas mudanças um pouco mais rápidas para conseguir acompanhar as demandas contemporâneas? Eu vejo que um caminho mais rápido para isso acontecer é realmente a universidade estar conectada à educação, à escola, à educação básica e à sociedade como um todo, porque a partir dessa dinâmica junto à sociedade a gente percebe as demandas. Quando vocês falam, né, da tecnologia, é algo que vem para a formação com uma necessidade muito intensa dos professores saberem como usar as tecnologias, porque os estudantes realmente chegam com essa demanda. Já sabendo, né? Já sabendo. E aí a compreensão do que é a tecnologia, de como nós temos variadas tecnologias, vários tipos de linguagem tecnológica e midiática também, isso precisa perpassar a formação. Como a gente consegue isso? Através do convívio com a educação básica, com a sociedade, através de disciplinas que trabalhem esses conteúdos, mas de projetos, mais uma vez, que desenvolvam práticas
que relacionem conteúdos de linguagens, de diversas linguagens das tecnologias e das mídias no próprio processo educacional. Quer adicionar? Eu quero. Falando Catarina? da questão da formação continuada, porque nós pensamos na formação do aluno, né? Sempre na formação do aluno. E a formação dos nossos professores? Sim. Eles têm a instituição e o professor, ele precisa buscar aperfeiçoamento e formação continuada sempre para ele poder dar conta dessa tecnologia, para poder trabalhar essa tecnologia em sala de aula para o aluno, que será o formando, que vai para o mundo do trabalho, absorvê-la e levar isso para a educação básica. Então, a formação é permanente. Dá a impressão de que ele já sai da faculdade já pensando em alguns cursos para serem feitos. Me dá uma sensação, é isso? Alguns cursos para serem feitos. Quando você fala de formação continuada e nesse mundo, assim, dá a sensação de que o professor e a professora já devem sair da graduação deles já pensando em cursos a serem feitos. Exatamente, né? Com certeza. E os professores destes futuros professores também. Embora eles estejam na educação superior, eles têm que se qualificar, a instituição tem que promover também formação continuada para os seus professores, para que eles deem conta disso. Nesse ponto, então, a gente tem que pensar até nessa questão de uma organização, como a gente está vendo que é o exemplo lá do Pernambuco, né? Sim. Que isso seja repetido em outros estados, porque a gente também não pode cobrar dos professores que tenham até recurso, né, para poder fazer um curso, pagar um curso, investir na própria carreira. Tem que partir das secretarias também de educação, o que você acha? Sim, a Secretaria de Niterói, ela tem procurado investir, né, nessa formação continuada dos professores que já estão atuando na rede. Nós temos 2 alunos que saem do curso de formação docente, eles já têm uma perspectiva de estar em formação continuada. Então, eles buscam realmente caminhos para se aperfeiçoarem e para complementarem algo que eles consideram que seja importante no caminho que eles escolheram para atuar profissionalmente. Então, sim, o apoio governamental das secretarias, um apoio mais estrutural, ele é fundamental nesse sentido, mas a gente vê também que o percurso individual desses docentes e futuros docentes também leva muito para essa... Faz diferença, né? Exatamente. E também é interessante que a instituição promova isso. Nós, na Veiga de Almeida, temos um curso de formação continuada em nível de pós-graduação, que é de mídias e tecnologias na educação. E é para todos os professores de todos os cursos, gratuito. Uma vez por ano nós abrimos 30 vagas e os professores estão em permanente formação ali para, como eu coloquei antes, darem conta das mídias, da tecnologia na educação, em qualquer curso e trabalharem com atividades diferenciadas com os alunos. Nossa, então vamos dar esse serviço, porque se o curso é gratuito, a gente está aqui para dar presente, né? Para os professores da instituição, exatamente, para os entendi. nossos professores, é formação continuada. Tá, então eu que entendi errado, não é presente não, para quem está lá. Mas na UF a gente tem. Opa, mas tem aqui! Olha, tem lá na UF, então? A Faculdade de Educação oferece vários cursos de pós-graduação lato sensu que são gratuitos para os professores da educação básica, aberto os professores das várias áreas, né, das várias licenciaturas, que já estão atuando, ou professores que acabaram de terminar. Então, nós temos um curso de Pedagogia Social, temos o curso de Educação, Trabalho e Cultura Profissional. Temos uma turma terminando agora, provavelmente já estaremos aí em outubro, novembro, dezembro, começando com as inscrições para o processo seletivo, né, no ano que vem. Então, a universidade ela tem buscado sim, oferecer também esse espaço de formação continuada através desses cursos de pós-graduação lato sensu, mas também através de cursos de extensão, oficinas de formação. Então aí é uma boa dica, né, para quem está na universidade, quem está saindo, quem acabou de sair, busca então ali, porque às vezes existem oportunidades que está todo mundo pensando nessa questão da formação continuada, né? Olha, muito legal a nossa conversa, quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, muito obrigada, voltem sempre, viu? Obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e não esqueçam das nossas hashtags, hein? Nenhum sem professor e Dia do Professor. Continua com a gente que a gente está com um monte de conteúdo legal para comemorar o Dia do Professor de 2019. Um beijo e até a próxima!